ser satisfeita. Ele de terno e gravata, todos os tipos de trajes que vocês possam imaginar, e sempre com um sorriso nos lábios. E ele então me disse que a funerária estava ampliando suas instalações e ofereceu um coquetel, se eu não queria ir ao coquetel. Eu fiquei pensando nos salgadinhos sendo servidos e um cheiro de corpo sendo preparado, invadindo o ambiente, e disse: não, minha agenda está muito repleta de compromissos, não tenho como ir. E ele então me disse assim: professor, sabe qual é meu sonho? Eu falei: não, DVD Melhores Momentos e capela com ar-condicionado. E por fim eu perguntei para ele: cremação é uma coisa muito cara? Ele automaticamente tirou um cartãozinho e disse: o senhor tem interesse? Não, não tenho interesse. É só uma curiosidade e nada mais. Mas ele tinha uma relação muito tranquila com a morte, porque lidava com isso todos os dias. Da mesma forma que um obstetra, alguém que traga crianças, terá uma relação muito tranquila com o parto, porque esse é seu ofício. O Espiritismo vem nos ensinando, há mais de um século, a ter uma relação mais tranquila com a morte e com o morrer. E se nós pararmos para pensar que hoje recebemos a notícia de que alguém partiu, e amanhã alguém receberá a notícia de que nós partimos, porque é lei natural, é lei da vida, vamos parar para tentar sermos um pouco mais desapegados. Uma amiga uma vez me disse: César, eu sou uma pessoa muito apegada, você poderia me ajudar a ser mais desapegada? E eu pensei: quem sou eu com tantos apegos? E nós criamos o Decálogo do Desapego, que está no livro Francisco, o Sol de Assis, que é um livro em parceria com Divaldo Franco. Quem quiser conhecer o Decálogo do Desapego, pegue essa obra. E entre outras coisas, a gente diz lá: procure esvaziar-se do lixo emocional, dos apegos emocionais, esvaziar o guarda-roupa, as gavetas, porque às vezes guardamos coisas que não têm mais serventia e estão guardadas há mais de um ano. E sempre estamos adiando para a próxima oportunidade. Vamos guardando aquele casaco, vamos guardando aquele vestido, aquela blusa, e esse dia nunca chega. E pode ser que efetivamente não chegue e a gente desencarne, parta para a vida espiritual antes disso. Então nós temos 3 gerações no conceito de resiliência. Esse conceito que vem da física, num primeiro instante. Num segundo instante, a capacidade de resistir aos choques, às transformações que a impermanência da vida vai nos trazendo. E num terceiro momento, esta possibilidade de nos anteciparmos, nos preparando diariamente para coisas que de alguma forma irão acontecer. Não estamos desejando que elas venham, mas elas virão, porque não há um ser humano na face da Terra que não tenha vivido uma decepção, uma dor. Nós que estamos aqui hoje, por quantas dores nós já passamos? Por quantas dores estamos passando? A dor é um fenômeno que nos atinge a todos. O sofrimento é a dimensão subjetiva dessa dor. Por isso, uma mesma dor gera reações tão diversas em pessoas diferentes. Porque cada um vai experienciar essa dor com a sua singularidade, com as suas características próprias. Nós vamos pedir aos companheiros que projetem, por favor, aí no telão algumas das nossas transparências para que vocês possam ir acompanhando, né? Pode ir passando, por favor. Nós falamos na parte da manhã do conceito de crise. Está na próxima transparência. A origem do significado da palavra crise, que vem do sânscrito, kri ou kir, e significa acrisolar. Uma crise pode ser considerada como um crisol que depura os metais preciosos. Crise também vem do grego crisis, que se pode interpretar como uma mudança.
Normalmente as doenças vêm nos ensinar aquilo que sem elas nós não conseguimos aprender. Elas cumprem uma função pedagógica, elas têm uma finalidade didática, elas querem nos mostrar, nos desvelar alguma coisa que nós precisamos decodificar. E sem esta decodificação, dificilmente lograremos nos superar, nos transformar, crescer diante das adversidades. A vida manda o tempo inteiro, o universo é pródigo em termos de recados para nós. E nós nem sempre registramos esses recados. Mas se nós pensarmos em termos de codificação, embora a palavra resiliência não apareça na codificação, tendo em vista que nem era uma palavra corrente na época, temos trechos na codificação que falam de resiliência, que nos ensinam a desenvolver uma resistência aos choques, aos traumas, às dificuldades. Vamos ver. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Provas Voluntárias, nós encontramos um anjo guardião dizendo assim: as provas têm por finalidade exercitar a inteligência, a paciência, a resignação, a perseverar na luta, em não se desesperar se não formos bem-sucedidos. Quando pensamos em desenvolvimento da inteligência, o Livro dos Espíritos nos diz que inteligência, do ponto de vista espírita, é um conceito distinto de inteligência do ponto de vista, digamos, da psicologia cognitiva. É inteligente, de acordo com a questão 71 de O Livro dos Espíritos, quem consegue se perceber como uma individualidade, quem não se confunde com o outro, quem percebe sua própria singularidade. É inteligente quem se põe em relação para suprir suas necessidades. Quem se põe em relação porque a vida social é marcada por uma teia de relações. Algumas boas, outras não tão boas, porque as nossas relações fazem parte ainda de um mundo de provas e expiações. Então o salário é de prova e expiação, o casamento é de prova e expiação, o movimento é de prova e expiação. Os nossos centros espíritas, gradativamente é que a gente vai caminhando para a regeneração. Então não dá para esperar do outro comportamento de habitante de mundo ditoso ou celestial. Ainda vamos, como os seixos dentro de um riacho, nos atritar muitas vezes. Mas se eu me percebo como individualidade, se eu busco os meios de suprir as minhas necessidades, eu sou um ser inteligente. E isso não tem nada a ver com memória, com ser um poliglota, com ter feito diversos cursos acadêmicos. Se eu tenho a capacidade de logicar, distinguir o certo do errado, o bom do ruim, o bem do mal, sou um ser inteligente. É interessante porque, numa ocasião em que minha esposa tinha sua avó completando 90 anos, meu filho, que aqui está presente, ficou sabendo que haveria uma peça de teatro comemorando os 90 anos da sua bisavó. E quis porque quis participar, só que os personagens estavam definidos, os papéis, tudo já estava ensaiado. E, para confortá-lo, eu disse, vamos fazer uma peça lá em casa. E ele era apaixonado pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo. E é claro que, em se tratando de Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu já escolhi previamente um personagem para mim, porque já tenho até o biotipo. Vocês podem me ver de frente, de lado, qual é o personagem que melhor se encaixa. E reservei esse personagem para mim. E fui indagando a ele, filho, quem vai ser a tia Anastácia? E ele, então, disse que a tia Anastácia seria a vovó, porque vovó cozinha muito bem. Filho, quem vai ser o Quindim? Quem vai ser o Saci? E fomos passeando. A Cuca seria uma das tias que pegava muito no pé dele na época, uma tia educadora, porém muito afetuosa, que também está aqui presente. E eu então disse assim, filho,
E quem vai ser o Visconde? Com um sorriso de uma orelha à outra. E ele então, muito espontaneamente disse, o Visconde vai ser o vovô, claro. O vovô, filho? O vovô, porque o vovô gosta muito de ler, de estudar. Filho, e o papai? Quase entrando em depressão. O papai vai ser o burro falante. E é assim que eu me sinto, um burro falante. Ele literalmente me enquadrou, mexeu com a minha autoestima, mas foi um indutor do meu autoconhecimento. Não precisei nem de terapia para me perceber melhor. Um burro falante. E o que somos nós diante daquilo que ignoramos, em face do que sabemos, senão burros falantes? Claro que na literatura, aí vamos levantar um pouco aqui o ego, né? Vamos massagear. Claro que na literatura do Monteiro Lobato, o burro falante é uma metáfora. Ele quer dizer que ninguém é burro, graças a Deus. Então nós desenvolvemos nas provas e aprendemos com a doutrina espírita que as provas são os testes, são as dificuldades que são inerentes ao viver, inerentes ao existir, e que as expiações dizem respeito ao resgate do nosso passado. Daí Kardec ter afirmado que toda expiação é uma prova, mas que nem toda prova é efetivamente uma expiação. Nós podemos exercitar a paciência. E o que é paciência? Falamos tanto em paciência. Chico Xavier, traduzindo as palavras de Emmanuel, disse certa feita que para entrarmos no palácio da paciência e efetivamente desenvolvermos essa virtude, precisamos aprender a esperar com calma. Será que nós conseguimos, nessa sociedade altamente digitalizada, nessas filas inexistentes nos bancos e nos serviços públicos, já conseguimos aprender a esperar com calma? Numa ocasião em que levava os filhos à escola, no centro da cidade onde eu moro, dobrei para a direita com o meu automóvel, julgando que a preferência era minha. E um outro automóvel, julgando que a preferência, um outro motorista, que a preferência era dele, embicou junto, quase ocorreu uma colisão. Nesse instante eu dei uma ré, cheio de afabilidade e doçura no coração, pus a mão para fora e disse, vá meu irmão, vá. Ele foi, mas o meu carro parou logo atrás do dele. E o trânsito engarrafou. Eu falei, pronto. O que vai acontecer agora? Estou eu atrás desse sujeito. E não é que aconteceu? Ele abriu a porta do carro e veio na minha direção. Eu falei, pronto. Nunca aprendi a brigar, ainda vou apanhar desse homem aqui em público. Quando era criança, que apanhava na rua e chegava em casa, meu pai falava, vai lá e bate no menino. E o menino me batia de novo, eu apanhava 2 vezes. Bateu no menino? Não, apanhei. Então você vai apanhar de mim agora. Eram 3 surras. Ele veio na minha direção, abaixou a cabeça porque o vidro estava entreaberto, me olhou nos olhos e disse, o senhor me desculpa. Eu vi que a preferencial era sua, mas hoje eu estou muito nervoso, muito tenso. E eu que, graças a Deus, estava sentado para ninguém ver as minhas pernas tremendo, estendi a mão pelo vidro e disse, eu também estou muito nervoso hoje. Então, o senhor me desculpe. Me faltou paciência. Agora, este homem era espírita? Não sei. Católico, judeu, protestante? Não sei. Sei que teve para comigo uma atitude que eu não fui capaz de ter para com ele. Teve um gesto incomum. Como diz o espírito Joana de Ângeles no livro Plenitude, quando ela faz um cotejamento do espiritismo com o budismo, analisando as causas, as consequências e os modos pelos quais podemos remover
ou tentar pelo menos amenizar os sofrimentos na nossa existência, Joana nos sugere ter gestos em comum. Este homem teve um gesto incomum, que eu não tive com ele. Numa outra ocasião, e quem está na via pública está sujeito a vivenciar todos esses fatores, nós tínhamos um prefeito em nossa cidade, e este prefeito deixou a cidade literalmente um lixo. Nós temos aqui pessoas que moram também nessa cidade, na cidade de Nova Iguaçu, e a cidade estava um caos. E eu tinha, nessa ocasião, não tinha feito faculdade, e tinha uma admiração muito grande pelos advogados. Achava uma profissão lindíssima, Sandra, ser advogado. Conhecer a lei, ser um operador do direito, eu acho essa expressão fantástica, operador do direito. E fui passando e vi uma multidão, uma pequena multidão de pessoas reunidas. E pensei assim, o que será que está acontecendo aí? Estava de bermuda, camiseta, com esse físico atlético que Deus me deu, e cheguei e vi uma cena inusitada. Havia uma senhora, do lado dela alguém que parecia ser a filha, depois se confirmou que era a filha, estava grávida, dizendo, mãe, eu vou perder meu filho, mãe, eu vou perder meu filho. E a mulher segurando uma cadeira para dar uma cadeirada num homem, um baixinho, de óculos escuros. E eu vi aquela cena toda e pensei assim, preciso intervir, né? O espírita, segundo o André Trigueiro, tem que ter uma atuação cidadã. E perguntei, posso saber o que está acontecendo aqui? E ninguém me deu bola. Falei, tem que falar mais grosso, essa voz suave faz com que as pessoas durmam. Posso saber o que está acontecendo aqui? E aí ninguém respondeu, mas o tal baixinho olhou para mim dos pés à cabeça e disse, essa mulher está ilegal. Pronto, foi a senha. Ilegal, ele só pode ser fiscal da prefeitura. Só pode ser. E essa prefeitura, do jeito que está administrando mal a nossa cidade, isso não vai ficar assim. Em fração de segundos passaram esses pensamentos todos na cabeça. E eu falei, ela pode vender bala sim. E ele novamente me olhou dos pés à cabeça. Quem é o senhor? E eu falei, é agora. Uma pergunta altamente filosófica, quem é você? E eu ainda estou tentando me descobrir até hoje. Quem é o senhor? Eu olhei bem para ele e disse, eu sou um advogado. E o senhor me respeita porque eu posso lhe dar voz de prisão. E aí o homem ficou invocado. Como advogado? Um advogado usa terno e gravata, o senhor está de bermuda e camiseta. Meu dia de folga, meu amigo. Os advogados precisam de folga porque nós esquentamos muitos miolos defendendo os nossos clientes. Existem causas muito difíceis. Então, estou no meu dia de folga e o senhor está tendo uma atitude muito truculenta. Então, me mostra a sua credencial da OAB. Não vou lhe dar carteirada, não, porque eu não faço uso desse expediente. E o clima foi esquentando. E o baixinho foi vindo para cima.